Boa tarde, investidor. Você que não investe em crédito privado, será que está deixando dinheiro na mesa? E você que já tem sua alocação em títulos corporativos, quais riscos você está correndo que ainda não sabe? Fica com a gente que o bate-papo vai ser sobre isso hoje, né, Marcelo? Um abraço, pessoal. Não esquece de deixar sua inscrição aqui no nosso canal, o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que precisa saber mais sobre crédito privado. Fala, investidor, tudo bem? Crédito privado. Por que eu devo investir nesse negócio chamado crédito privado? Quais são as vantagens? Eu ganho mais dinheiro com isso? Quais são os riscos? Bom, tá aqui no canal da Trackzin. Como sempre, eu tô com o meu parceiro Lucão. Fala aí, Lucão, beleza? Tudo certo, pessoal? Hoje vocês vão ter a visão dos especialistas, né? A gente que lida com crédito privado e alocação de recursos no dia a dia. Qual a melhor maneira de olhar para esse instrumento e fazer a alocação de recursos? Quem vai responder as perguntas hoje é o Marcelo, então bora que bora, né, Marcelo? Tô dando risada aqui já falando aqui, pessoal. Não, a gente não vai cantar, tá? A gente não combinou a roupa. É que coincidiu mesmo. Então, bora lá, Lucão. Vamos crédito privado. De novo, né? Lembrando desse ângulo da gente sempre falar o que é crédito privado, por que eu devo investir nisso, para quem que funciona, como que eu invisto, o que tem de risco. Então, quem vai conduzir as dúvidas é o Lucas. Fica à vontade, Lucas. Bom, primeira pergunta que a gente vai fazer para o Marcelo esclarecer para nós. O crédito privado, ele é um instrumento de renda fixa, Marcelo? Explica isso para gente. Lucão, só subiu a luminosidade aqui da nossa luz de apoio, que é ao vivo. Aqui, ao vivo não, aí. é sem cortes, né? Sem cortes. Vamos lá, que são crédito privado. A gente falou aqui, estamos aqui na nossa série de renda fixa, né? Então já Sim. adiantando, são títulos de renda fixa, tá? Mas cada tipo de renda fixa tem um emissor diferente. Então, o que é uma renda fixa? Alguém deve dinheiro para você. Dentro do crédito privado, quem deve dinheiro para você são empresas privadas, né? Então, a gente tem os títulos públicos, né? O Tesouro Direto, o Tesouro, né? Títulos do Tesouro, que é o governo devendo para você, Sim. renda fixa. Bancários, que a gente falou na último bate-papo. Então, e agora a gente chegou aí a cerejinha do bolo, que é o crédito privado. Então, de novo, empresas devem para você. Tá. Qualquer tipo de empresa, Marcelo, pode emitir um crédito privado? Bom, assim, tudo quando a gente está falando da classe de ativos, Lucas, crédito privado, se você pegar uma nota promissória aqui com o barbeiro da esquina, por exemplo, ou com a padaria, tá? Você está investindo em crédito privado, né? Lógico que com uma limitação claro. Dos riscos. Agora, empresas SA, né, ou de capital aberto, são empresas que podem fazer emissões e distribuir essas emissões no mercado de crédito privado. Perfeito. Tá? Que então, é o foco da nossa conversa hoje, são esses títulos que são distribuídos no mercado, né, Marcelo? Ou também títulos estruturados, né, Lucas? Mas também ali vão ter essa mesma característica de poderem ali estar sendo distribuídos no mercado. Tá. Vamos pegar um gancho com o nosso último bate-papo? Explica para nós quais são as diferenças na prática que a gente costuma ver em títulos de crédito privado, que é o que nós vamos aprofundar hoje aqui, dos bancários que nós falamos no último bate-papo. Tá, vamos lá. Acho que o primeiro, né, ponto aqui interessante da gente entender bancos vivem de emprestar dinheiro, né? Sim. Então você empresta dinheiro para o banco, ele se alavanca, ele reempresta seu dinheiro para outras pessoas, né? É alavancado ainda. E empresas, né? Você empresta dinheiro para elas e ela investe nas suas operações. Tá? Então acho que esse é a primeira diferença. Daí, então vão ter riscos diferentes, porque no setor bancário, né, você tem riscos similares ali. Dentro de crédito privado, eu consigo pegar vários tipos de riscos, né? Então buscar riscos em commodities, ter crédito privado de próprios bancos também, né? E por aí vai. E também tem a diferença da FGC, né, Lucas? Boa, legal. Que eu acho que é o mais importante aí que a gente tem para frisar, que a gente dá um passo, já que a gente não tem a proteção da FGC dentro de crédito privado, isso é muito importante, a gente dá um passo no risco. Tá. Então, Tesouro, melhor pagador do país. Títulos bancários. Instituições que estão ali emprestando o teu patrimônio e você tem uma proteção da FGC, você tem toda uma questão de rating, de tamanho dessas de operações pulverizadas, enfim.
São instituições que têm no teu core business emprestar dinheiro e pegar dinheiro emprestado e emprestar dinheiro. Então, subentende-se que eles lidam melhor com o teu dinheiro, né? Ou o risco é um pouquinho menor também do que uma operação de uma empresa, né? Depende também da operação da empresa. Tá. Sempre depende, né, Lucas? Claro, claro. Bom, você comentou essa questão do crédito, né? O perfil que você faz ali, né? Quando você está fazendo uma alocação bancária ou emprestando dinheiro para empresas não bancárias, o perfil dessas empresas pode variar bastante, vai depender muito do modelo de negócio. Você mencionou a questão do FGC também. Como que a gente consegue, né, avaliar, poxa, que empresa que faz mais sentido eu ter no portfólio, que empresa que não faz sentido? Quais são os instrumentos que nós temos, né, como consultores e o mercado tem como investidor para fazer essa seleção de ativos? Tá, bora lá. Posso fazer só um gancho? Lógico. Que eu acho que foi aquela primeira pergunta que eu coloquei aqui. Por que eu invisto nesse negócio? Uhum. Tá, você investe nesse negócio? Opa, a gente investe bastante aqui. A gente, na verdade, é um instrumento muito forte, sim, né, Lucas? Porque hoje o cara que é arrojado, tá? E em alguns momentos ele não quer estar na bolsa ou ele quer uma volatilidade menor do que a da bolsa, ele pode buscar instrumentos de crédito privado, uma alternativa, né, para reduzir o risco. O conservador, ele busca no crédito privado um passo a mais no risco. Uhum. Então tá bom, não tem o FGC, tem mais risco. Por que eu invisto nesse negócio? Porque ele paga mais, tá? Normalmente paga-se mais do que títulos bancários, tá? Assim, exceto uma debenture da Vale, né, Lucas? Ou da Petrobras, por exemplo, que são talvez os melhores pagadores ali que a gente tem hoje no nosso país. A gente não tem um spread muito grande, né, sobre o que a gente tem de possibilidade de retorno. Então... Ó, só porque a gente falou que não tinha corte, tivemos um pequeno corte aqui. Tivemos que abrir a porta. Deixa eu levantar a bola então pra gente voltar Bora. aqui, Marcelo. Você estava comentando que o spread, né, ou seja, a diferença das alocações de referência que nós temos, ela costuma ser um pouco maior conforme você tem alocações de mais risco ou de menos risco. Explica isso para o investidor. Poxa vida, quando que a gente escolhe uma alocação que tem um rendimento maior ou um rendimento menor? Como que a gente compara isso? Vamos lá. Bom, primeiro, né? É lógico que se eu tenho mais riscos, né? A cada ponto de risco que eu tenho que ter um ponto de retorno ali atrelado a esse risco adicional, tá? Uhum. Então, como eu estava dizendo, né? Normalmente ganha-se mais investindo em crédito privado do que em títulos bancários, tá? A não ser que você tenha um título bancário muito arriscado, de novo, e um crédito, está comparando com um crédito privado com pouco risco, né? Uhum. Como, de novo, grandes emissores, Vale, Petrobras, sei lá, Coca-Cola. Uhum. Expandindo além do mercado brasileiro. Vamos chutar um internacional aqui. Uhum. Bom, então a gente busca... Por que a gente investe em crédito privado? Porque a gente tem maior retorno na nossa carteira. A relação risco-retorno aqui, ela de certa maneira é mais direta, né, Marcelo? A gente consegue analisar esse ponto de maneira mais direta? Ou é um entendimento errado que eu tenho aqui? Explica isso para o nosso investidor. Desculpa, repete a pergunta. A relação risco-retorno do título de renda fixa, né, no crédito privado, ela é mais direta e mais fácil de nós analisarmos do que a relação risco-retorno de uma ação, por exemplo? Ah, sim, com certeza, né, Lucas? Com certeza. Uma ação você depende do quê? Do preço dela, né, subir. Por que o Lucas está fazendo essa comparação? Porque, crédito privado eu estou emprestando dinheiro para empresas, ou seja, estou correndo o risco de uma empresa, estou investindo em empresas de certa maneira. Eu não estou investindo na ação dela, na renda variável, né, na renda fixa, mas é numa empresa. E na empresa você depende, né, de fatores mercadológicos. Então, aquela empresa ela precisa crescer o faturamento, melhorar as margens, melhorar a perspectiva de fluxo de caixa futuro dessa empresa, ou com o mesmo risco, ou com um risco um pouquinho menor, para que o preço dessa ação, né, que você comprou esteja maior lá no futuro. Tá? Ou você também espera receber dividendos, tá? Que também está atrelado ali a rentabilidade dessa empresa, né? A lucratividade dela. Agora, quando a gente pega um título de renda fixa no crédito privado, por exemplo, título de crédito privado, uma renda fixa, né? Investir em empresa através de renda fixa, como o nome já diz, a gente tem uma renda fixa, né? Enfim, não importa se o valor da ação da Vale estava 120 há 2 anos atrás, agora está 66.
a Vale continuou pagando as debêntures dela. Ou então, seja, se a empresa continua tendo um fluxo de caixa suficiente para pagar a dívida, essa dívida continua sendo honrada, enquanto que na ação o investidor ele vai ter essa oscilação diária ali muito mais clara, né? exatamente. Até também a questão assim da senioridade, porque quando você compra uma ação, você é acionista. O acionista, em tese, ele está em busca dos dividendos, né? Do lucro da empresa. Né? E o lucro ele vem, né? Calcula-se o lucro. Primeiro você paga as dívidas, depois calcula-se o lucro. Então, essa senioridade de pagamento também, né, traz um pouco mais de segurança para o investidor. Tá. Eu lembro que nos títulos bancários, quando a gente estava conversando, haviam títulos que eram isentos de imposto de renda e outros que não eram isentos de imposto de renda. Como que funciona a tributação desses títulos de crédito privado? Bora lá. Por que a gente vê alguns títulos sendo isentos e outros não? Explica isso para o nosso investidor também, que abre a tela da corretora e fala, e agora, né? O que eu faço? Tá, vamos lá. Alguns setores, Lucas, da nossa economia são incentivados pelo governo, né, para buscarem investimentos. Então, saneamento básico, por exemplo, né? É legal ter uma placa aqui na nossa cidade que fala da Sabesp, fala que a cada real que a gente investe em saneamento, a gente economiza R$4 na saúde. Então, o governo ele quer que empresas façam esses investimentos. Né? Historicamente, a gente teve concessões públicas, né? E isso não funcionou. Então, hoje o governo incentiva empresas privadas a investirem em saneamento, infraestrutura como um todo, tá? Seja energia elétrica, rodovias. E para incentivar esse instrumento, ela deixa essa empresa pegar uma dívida mais barata, tá? Que são as incentivadas. Então, resumindo, tá, Lucas? Pensa assim, uma empresa normal, ela pegaria um dinheiro ali pagando 12% ao ano, né? E no modelo incentivado, tá? Essa mesma empresa, o mesmo risco dessa empresa, ela conseguiria buscar no mercado vender esse título dela 10% ao ano, porque o investidor que está comprando esse título não paga o imposto. Então... Fica mais interessante para o investidor que está emprestando para a empresa e a empresa que está captando também pega fica um dinheiro mais barato, para ela. Que viabiliza ela tomar esse risco num projeto arriscado como, sei lá, saneamento, energia elétrica. E que são projetos de longo prazo, né, Marcelo? De longo prazo. Então, de novo, precisa desse planejamento muito bem feito financeiro, os fluxos precisam se casar e precisa pagar o acionista. Tá? Então, de novo, para incentivar tudo isso, essas empresas elas podem pegar um dinheiro mais barato, tá? Através do imposto. Legal. E complementando, né, a gente comentou das LCI e LCAs no nosso último bate-papo, e a gente tem também os CRIs e CRAs que cumprem a mesma função, mas por não serem títulos emitidos por bancos, eles acabam tendo o mesmo incentivo de empresas que estão atuando no setor imobiliário e do agronegócio, assim como LCI e LCA. CRI, CRA, debênture incentivada, são os principais veículos, tá, que a gente tem hoje de crédito privado. Tá. Qual a melhor maneira de nós gerenciarmos o risco dessa alocação em crédito privado, Marcelo? Diversificação. Tá? E, na verdade, quando a gente está falando de crédito, até pulverização a gente não está pecando também. Tá? O principal está bem diversificado. Então, por quê? Né? Porque assim como uma empresa, você poderia comprar um crédito privado, a gente dá sempre esse exemplo aqui da Light, né? E é uma empresa que entrou em RJ, hoje o título que você colocou R$100 mil lá, hoje você teria algo perto de 40 mil e não sabe nem se vai receber de verdade ainda esse patrimônio, né? Então, a gente precisa de diversificação, tá? Para tirar o risco, para tirar a concentração do teu patrimônio em cima de um emissor apenas, do risco de um emissor apenas. Ou seja, o rendimento que o restante da carteira geraria seria suficiente para cobrir aquele risco que você teve de um problema pontual no seu portfólio, né? Isso aí. Então vamos lá, Lucas. Pensando nessa visão que a gente quer passar aqui para o pessoal, como que um consultor investe nessa classe de ativos, né? Profissionalmente, né? Como que a gente aplica isso na carteira dos nossos investidores? Sim. Já falamos da composição de risco. Então, é um investimento que ele ajuda a compor o risco de uma carteira de um investidor mais conservador ou moderado, tá? Ou a tirar o risco da carteira de investidores mais arrojados, tá? Então, essa é a primeira prerrogativa. Ele fica ali, é um investimento bem coringa aqui para nós. A gente tem
IPCA+, CDI+, e de novo, como a gente ganha dos títulos bancários, como a gente ganha dos títulos do Tesouro, eu sempre vou estar ganhando CDI mais 1, 2, 3, tá? Com crédito privado. Vou sempre estar ganhando IPCA, mas se o título do Tesouro está pagando IPCA mais 7, deveria pagar pelo menos isso, né? Partindo dali, né, Marcelo? Partindo dali, né? Sempre Menos mais, do que isso, né? Na jamais, verdade, né? porque daí vale a pena você ir para o Tesouro, tá? Então, partindo dali, se o mercado estiver eficiente, né, Lucas? Se aquele título que você está comprando estiver bem precificado, vai ser partindo dali, tá? Então, a gente tem como fazer um mix também de benchmarks ali dentro, né, desses tipos de títulos. E como que a gente investe buscando diversificação. Tá? E como que a gente busca diversificação? É isso que eu ia te perguntar. Você acha que os fundos de investimentos cumprem um papel importante nessa diversificação de crédito das carteiras, Marcelo? Total, Lucas. Vamos lá. Se você não é um investidor arrojado, já não tem uma diversificação, e pensando se você é arrojado, você já tem uma diversificação, você está arrojado do jeito certo, você tem uma diversificação adequada para a tua carteira, tem renda fixa, tem liquidez, tem títulos em dólar, seja ações em dólar, algo do tipo, você vai ter também uma parcela ali em crédito privado, então você pode, nesse caso, né, não precisa ficar refém dos fundos. Tá. Agora, se você é conservador, está começando a montar a tua carteira, estava no banco até ontem, não tem outros Estava na LCI, LCA? Não tem outros tipos de investimento na carteira, você não tem pelo menos 10 emissores de crédito privado diferentes na sua carteira, que eu já acho pouco, tá? Também acho. A gente estava numa call com a Sparta ontem mesmo, né? Lá tem, sei lá, fundo que tem 150 emissores. Sim. Né? Bom, e às vezes ter 150 emissores em algum fundo pode ser ruim também, tá? Então tem que analisar muito bem, mas os fundos fazem esse papel do quê? De entregar já um pacote diversificado de crédito privado para nós, tá? Então, um investidor que está ali, sei lá, que tem R$1 milhão, vamos supor que ele tem 20% da carteira dele 200 mil, então, em crédito privado. Vamos supor que eu fosse buscar boas oportunidades no mercado secundário para isso, tá? E daí uma oportunidade no mercado secundário, eu vou ter que gastar, sei lá, R$50 mil no mercado secundário para comprar um lote, tá? É o mínimo, talvez, de você entrar no mercado secundário desse mercado. Eu tenho espaço ali, então, para 4 emissores. Né? Então, eu não posso ficar refém de comprar um título direto. Enquanto eu preciso que uma alocação em um fundo com um ticket bem baixo, você já teria ali, 150 por exemplo, emissores. Com 10 mil você diversificou isso em muito mais, né? Legal. Bom, queria que você fechasse aqui então, Marcelo. Bora lá. Com uma resposta que com certeza o nosso investidor, e tem vários perfis de investidores nos assistindo, eles querem saber, né? É para mim? Para quem são os títulos de crédito privado, Marcelo? Já falei, mas não é sempre importante repetir, porque é um veículo coringa mesmo, né? Ele fica ali bem no meio do risco, entre os mais arriscados e os menos arriscados, tá? Por eu ter oportunidade também de ter IPCA+, pré-fixado, pegar ele mais longo, mais curto. Resumindo, tem para tudo quanto é gosto, né? Então, investidores super conservadores podem ter um pedaço da carteira em crédito privado, de novo, buscando bons emissores, né? Com boa nota de avaliação, diversificação, fundos com uma boa diligência na seleção dos ativos, gestão ativa, né? E quando for comprar títulos isolados, só se você já tiver bem diversificado, né? E esse título isolado que você está colocando na sua carteira não desbalanceia o risco, né? Então você não vai, tenho 200 mil e vou comprar 200 mil em fundo e vou comprar 100 mil numa debenture da MRV, tá? Tô chutando aqui. Daí já não vale a pena, porque 1/3 do teu patrimônio investido em crédito privado vai estar concentrado num título só. Tá? Então, conservador, moderado, joga bem, o arrojado, de novo, a gente pega muito investidor aqui arrojado, que está ali com 50% do patrimônio na bolsa, e o nosso papel é reduzir essa exposição,
mas esse cara ele é arrojado. Às vezes ele não quer ter o título de renda fixa papai com mamãe, ele quer um negócio um pouquinho mais sofisticado, né, Marcelo? Ele busca isso, tá no DNA dele, né, do investidor mais arrojado. E ele entende os riscos do crédito privado, então a gente consegue compor, né, ganhar uma resiliência maior naquela carteira. Tá? Assim, também, quando a gente está falando assim, só ações, né? Se eu tiver só ações, eu tenho só as empresas da Bolsa. Então, o universo que eu estou investindo ali é, sei lá, 20, 30 empresas da Bolsa aqui do Brasil. Né? E quando eu vou para o crédito privado brasileiro, fundos de operações estruturadas, eu já estou falando aqui de um universo de todas as empresas de médio porte do Brasil hoje, provavelmente fazem algum tipo de emissão, seja estruturada. E acabam acessando o mercado ou os fundos, né, de mercado para poder fazer suas emissões. E essas emissões vão estar, então, num fundo, você vai ter essas emissões estruturadas. Então, vamos lá, olha que legal. Então, além de eu ter um risco controlado, eu estou buscando um outro universo de empresas, tá? Estou descorrelacionando meus retornos. Maravilha. Se você fizer do jeito certo. E daí a gente pode atrelar índices CDI e PCA. E a gente fala dos internacionais ou deixamos para os próximos episódios, Marcelo? Não, qualquer dia a gente fala Então tá bom. de título em dólar aí. Então, mas beleza. vai ficar bacana para os próximos episódios. Acho que até o próximo episódio que você vai ser o especialista aí, a gente falar de renda fixa em dólar, tá? Porque está em alta, os títulos lá... O dólar, inclusive, está em alta, né, O Marcelo? dólar está em alta e os retornos lá deram uma esticada de novo, né? Sim. Os spreads estavam fechando com a expectativa de corte, agora a expectativa de corte já está diminuindo lá, tem questão das eleições, então acho que é um bom momento da gente estar falando de Estados Unidos aí. Então, o que você tem que fazer para não perder esse próximo bate-papo nosso? Se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilha com seus amigos que também gostam de alocação em mercado financeiro, renda fixa, que também querem entender um pouco mais sobre o mercado de crédito privado. E é isso, né? É isso. Bom, se você chegou até aqui, então, não esquece de compartilhar o nosso vídeo, que é o mais importante, tá? Então, se você já deixou o like aí, sua inscrição, compartilha lá o vídeo. Um abraço, pessoal. E otimize seus investimentos.